Dica de 5 distopias importantíssimas para se ler em 2026, tendo em vista a eleição que está por vir. Esse vídeo eu tive a ideia de fazer graças ao comentário da seguidora que disse o seguinte: podemos escolher leituras mais leves, fantasiosas e neutras para descansar a mente às vezes, mas escolher olhar para o outro lado, escolher não se envolver ou pensar sobre, é escolher que os outros pensem por nós. Temos livros excelentes que nos mostram o que acontece quando outros pensam por nós. 1984 e o Conto de Aia, só para começar. Uma das obras que ela indicou foi 1984. Esse livro é uma das obras mais influentes do século XX, um inquestionável clássico moderno, publicado em 1949, quando o ano de 1984 pertencia a um futuro relativamente distante. O personagem principal, refém de um mundo feito de opressão absoluta, em Oceania, ter uma mente livre é considerado crime gravíssimo, pois o Grande Irmão, líder simbólico do partido que controla tudo e todos, está de olho em você. No íntimo, porém, o personagem principal se rebela contra a sociedade totalitária na qual vive em seu anseio por verdade e liberdade. Ele arrisca a vida ao se envolver amorosamente com uma colega de trabalho, Júlia, com uma organização revolucionária secreta. O outro livro que ela indicou foi O Conto de Aia. Esse livro é uma visão assustadora de uma sociedade radicalmente anulada por uma revolução teocrática do século XXI. O Conto de Aia tornou-se um dos romances mais poderosos de nossos tempos. Nas palavras da própria escritora, a República é construída sobre a base das raízes puritanas do século XVII, que sempre estiveram por baixo da América moderna que pensávamos conhecer. O primeiro livro que eu tenho para indicar é Laranja Mecânica. Laranja Mecânica é um clássico eterno da ficção inglesa. É um verdadeiro marco na história da cultura pop e da literatura distópica. A história de Alex, membro de uma violenta gangue de adolescentes que sai às ruas buscando divertimento de uma maneira um tanto controversa, incita profundas reflexões sobre temas atemporais como o conceito de liberdade, a violência, seja ela social, física ou psicológica, e os limites da relação entre Estado e o indivíduo. Outro livro importantíssimo é A Revolução dos Bichos. Instrumentalizada na época da Guerra Fria como arma anticomunista, a Revolução dos Bichos transcende os marcos históricos da ditadura stalinista que a inspirou e resplandece hoje, passados mais de 60 anos do seu surgimento, como uma das mais extraordinárias fábulas sobre o poder que a literatura já produziu. Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago. O ensaio sobre a cegueira é a fantasia de um autor que nos faz lembrar a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perdem. José Saramago nos dá aqui uma imagem aterradora e comovente de tempos sombrios, à beira de um novo milênio, impondo-se a companhia de maiores visionários modernos, como Franz Kafka e Elias Canetti. A Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Não há espaço para a surpresa, para o imprevisto. O slogan Comunidade, Identidade e Estabilidade sustenta a trama do tecido social. Estamos no ano 632 depois de Ford, aquele da linha de produção de automóveis, quando o amor é proibido e o sexo estimulado. E por fim, esse livro renovou a literatura quando em plena Guerra Fria ele surgiu, um marco da ficção científica. Esse livro, na verdade, é uma obra política, uma distopia ou anti-utopia. Ficção científica é uma ótima maneira de fingir que você está falando do futuro quando, na realidade, está atacando o passado e presente, afirmou o escritor. Foi considerado uma grande crítica aos regimes políticos opressores do século XX e previu transformações sociais simbolizadas atualmente pela influência da TV. Publicado originalmente em 1953, é uma obra atemporal, redescoberta a cada nova geração. Então é isso, se vocês nunca leram esses livros, é indicação obrigatória para 2026, em ano de eleição. Gostou da dica? Deixa o like, segue o perfil. Valeu!